Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, o Instagram, o nosso Facebook, também o nosso canal no YouTube. Até 1 da tarde você curte, você comenta, você também compartilha a transmissão do programa Gente que Fala, participa pelo WhatsApp, o número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje, edição de quarta-feira, você sabe, nosso espaço sempre reservado nesse dia para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos colocar em campo aqui o nosso time de especialistas para tratar dos assuntos que estão propostos hoje aqui no nosso roteiro, na nossa pauta. Primeiramente, eu apresento a Maísa Ferreira dos Santos, ela é diretora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de São Paulo. Tudo bem, Maísa? Bem-vinda. Bem, muito prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir sanar algumas dúvidas com relação ao serviço e aos trotes. Sim, a gente vai falar bastante sobre o trabalho prestado pelo SAMU, falar da sua necessidade aqui numa cidade tão importante, tão grande quanto a nossa, que é São Paulo. Também com a gente a doutora Camila Madaski, ela é biomédica e embriologista da DASA Genômica. Tudo bem, doutora Camila? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Espero sanar aqui todas as dúvidas sobre a nossa profissão. Muito obrigada. Também com a gente aqui para nossa conversa de hoje sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, Dr. Mário Capelletti Júnior, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Seção São Paulo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Como estão as coisas? Oi, boa tarde. Agradeço o convite, espero poder contribuir para conhecimento do nosso trabalho para toda a população. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Já também estará com a gente o colaborador frequente aqui do programa Gente que Fala, doutor Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Ainda não está na nossa conexão, mas já ele se junta ao time aqui para a nossa conversa de hoje. 12:02, pessoal, vamos ao nosso primeiro tema desta quarta-feira. Após um grupo de cientistas divulgar um documento a favor da criação de um nome neutro, não discriminatório e não estigmatizante, a Organização Mundial da Saúde abriu ontem uma consulta aberta para definir um novo nome para a varíola dos macacos, nome que ainda induz ao erro, já que os macacos não são o hospedeiro original do vírus. A doença segue se alastrando, já são mais de 31 mil casos no mundo, mais de 3 mil no Brasil e a maioria aqui em São Paulo, e mesmo atingindo em grande parte, majoritariamente, os homens, afeta também cada vez mais as mulheres e as crianças. Primeiramente, sobre essa questão da Organização Mundial da Saúde abrir consulta pública para renomear a varíola dos macacos, doutora Maísa, as próprias autoridades de saúde já têm alertado e falado aqui com a gente da imprensa sobre a necessidade de tratar a varíola dos macacos como monkeypox, um nome técnico, né? Uma vez que acaba estigmatizando, acaba discriminando o animal, o macaco, como aconteceu com a febre amarela, e o macaco, na verdade, ele é um hospedeiro, ele é a vítima, né? Assim como nós, humanos, né? Eles não são os causadores da doença, eles são vítimas também. Então, partindo desse ponto, é importante esse alerta e colocar as coisas nos seus devidos lugares, não é, Maísa? Sim, é muito importante porque nós precisamos proteger o reino animal. Então, muitas doenças, elas são transmitidas até mesmo pelo homem e não pelo animal. Então, o fato da Organização Mundial de Saúde ter essa preocupação, né, por reivindicação aí, até não foi uma questão espontânea, foi uma reivindicação dos próprios cientistas, né, para proteção dos macacos. Então, eu acho que isso é fundamental.
E o mais importante é a gente pensar na prevenção dessa doença, né? Com o uso de preservativos e o cuidado, né, com os parceiros, isso sim é fundamental. Há uma preocupação, ainda é tudo muito novo, não é, Maísa? Você fala do preservativo, pela questão aí da transmissão pela via sexual, mas existem dúvidas sobre as formas de transmissão, né? Por quanto tempo o vírus permanece no organismo também, por quanto tempo ele pode ser transmitido, se na fase da incubação ainda, tem muita situação ainda a ser estudada para esclarecimento, certo? Certo, certo. Principalmente com relação às crianças, né? Então, assim, não só com relação a essa doença em si, mas como a qualquer doença a partir da Covid, a gente tem que ficar atento a todos os cuidados de prevenção, de aglomeração, prevenção com relação à higiene. Todos esses cuidados vai fazer com que você se proteja não só com relação a essa doença, mas com relação a outras doenças também. E, sem dúvida, é uma doença bastante nova, que está sendo estudada para poder estar entendendo o que a gente pode fazer para prevenção e tratamento também, claro. Vamos apresentar também agora o Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Muito boa tarde, doutor Enio. Obrigado pela presença mais uma vez. Doutor Enio sempre presente aqui, colaborando com a gente nessas edições de quarta-feira, quando a gente fala dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Como está, doutor Enio? Ei, Mauro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Vamos fazer um ajustezinho aí na sua imagem. Chega um pouquinho mais próximo da tela para eliminar essa distância aqui. Isso, muito bem. Aí fica mais no padrão dos demais aqui. Eu quero aproveitar que eu já te apresentei, doutor Enio. Vamos falar um pouquinho sobre vacina, né? Tem muito pouca possibilidade ainda de vacina aqui para a gente, né? Agora, as pessoas que tradicionalmente já estão vacinadas contra a varíola, aquelas vacinas que todos nós já tomamos aí há décadas atrás, há alguma proteção contra o monkeypox a partir dessa vacina que nós tomamos? Acredita-se que sim. Realmente, a vacina para a varíola humana é eficiente contra o monkeypox. A vacina da varíola foi desenvolvida a partir do vírus atenuado desenvolvido no gado, que era o vírus da vacínia, né? Daí que vem o nome vacina. A gente usa muito o termo vacina. Vacina vem justamente desse vírus, que é o vírus da vacínia, né? E esse vírus realmente ele provoca uma reação cruzada, tanto quanto o vírus da vacina humana, como da varíola do macaco. Essa vacina seria eficiente. Só que hoje nós não temos estoque nem dessa vacina. Há cerca de 40 anos atrás, foi se parando de vacinar contra a varíola e hoje nós não temos nem estoque dessa vacina suficiente. É porque a varíola ela foi erradicada, né? Então é uma tendência natural a não ter mais a vacinação, uma vez que há erradicação. Ou é necessário sempre a questão do reforço, porque enfim, as novas gerações acabam não tomando e a vacina e a doença pode ressurgir. A principal preocupação em termos da varíola de se manter essas vacinas é porque havia um temor quanto à guerra biológica. Existia o temor de alguma população cometer um atentado usando o vírus da varíola, né? Então, isso, em especial, quando houve o atentado das Torres Gêmeas, etc., ventilou-se muito isso e realmente criou-se a preocupação de manter uma vacina, um estoque dessas vacinas para se houvesse uma tentativa de guerra biológica. Felizmente nunca aconteceu, mas felizmente por causa disso ainda existem essas vacinas. Doutora Camila, o olhar da biomedicina, que é a sua área, é embriologista também, o olhar dessas áreas a respeito deste tema, a questão do monkeypox. Nós, na verdade, como eu sou embriologista, né, nós não trabalhamos diretamente com o monkeypox, com essas vacinas e tudo mais. A gente trabalha mais na área de genética mesmo, né?
mas eu acredito que a vacina seria necessária, né? A gente deveria ter algum tipo de estoque de vacina para que a população ficasse mais segura nesse momento. Sim. Doutor Mário, seu entendimento sobre essa questão? Bom, é bom esclarecer que quando nós temos a Covid, a população ficou muito assustada indo no consultório odontológico. Mas eu queria deixar bem claro que os cirurgiões dentistas, eles sempre tiveram uma boa prevenção no atendimento, mesmo antes de qualquer pandemia, e que eles se sintam seguros, porque nós sempre utilizamos em qualquer atendimento, né, as máscaras, as luvas, aventais, e a esterilização dos materiais são muito bem feitos, já que você, né, tem um atendimento diretamente na boca do seu paciente. Então, que a população fique tranquila que, até então, as informações que temos, né, a varíola não se transmite, talvez, pela boca, pela saliva, né, contato diretamente ali. Porém, a proteção que os cirurgiões dentistas têm hoje, fiquem tranquilos que você talvez não possa vir a ter infecção cruzada entre os seus pacientes. Tá bom? Esse é o meu recado como cirurgião dentista, e que você vá num consultório que, dentro de todas as normas de segurança, não teria maiores problemas, não. 12:10, programa Gente que Fala, no ar, aqui pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nosso sinal nas nossas redes, Instagram, Facebook e também pelo YouTube. O WhatsApp é aberto para suas perguntas para os nossos entrevistados, 973350038. A gente vai aqui para o segundo tema do nosso roteiro de hoje, que eu vou abrir aqui. Olha, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de São Paulo. Vejam só, o SAMU recebe uma média de 6.571 trotes por mês, é um a cada 7 minutos. 4.996, desse total aí, 4.996 provenientes de adultos e 1.575 provenientes de crianças. Passar trote é crime, hein, minha gente? Tudo isso sujeito a multa, a prisão, e esses episódios prejudicam o atendimento, colocam em risco as vidas ao congestionar o sistema e direcionar equipes para locais sem ocorrências, impedindo que outras pessoas possam ser socorridas a tempo. Que coisa triste, não é, Maísa? Em pleno século XXI, com tantas evoluções na nossa sociedade, esse aspecto do atraso de gente com esse tipo de comportamento passando trote para serviço de urgência médica. Como é que é o drama no dia a dia em relação a isso, hein? É um drama, porque primeiro você precisa ter a certeza que não é um trote. E muitas vezes nós não conseguimos ter essa certeza só identificando pela primeira ligação. Então, muitas vezes essa ocorrência ela tem andamento dentro do serviço. Geralmente, as queixas que eles apresentam são queixas muito graves e, na dúvida, você tem que deslocar uma equipe, o que também é um risco, né? Porque a equipe se desloca no que a gente chama em código 3. Então, vão sempre 3 pessoas ou 2 pessoas em cada ambulância, que muitas vezes precisam ir numa velocidade maior para chegar rápido para fazer esse atendimento. E quando você chega no local, não há ocorrência, não tem ninguém com esse nome no local, enfim. Mas toda a estrutura do serviço de urgência, ela foi mobilizada para esse atendimento. Isso é assustador, principalmente porque se trata de adulto provocando esse tipo de situação, né? Então, assim, eu entendo também que as pessoas que fazem isso são pessoas doentes, mas não doentes físicas, né? Mas são pessoas que têm problemas mentais e que precisam de ajuda, né? Então, assim, isso compromete extremamente as pessoas que estão com urgências reais. Esse é um fato dentro da cidade hoje. Em grande parte, né, mas o trote acaba sendo consumado, né, porque ele leva a equipe de socorro até o local da suposta ocorrência. Em pequena parte, vocês conseguem identificar antes da partida dessa equipe para o local, né, e ter a certeza de que aquilo lá, na verdade, é um trote que não vai adiante. São poucos os casos assim, né? Sim, nós apresentamos algumas gravações para vocês, que são esses que a gente consegue identificar. Trote e o TARM, que é a pessoa que atende o telefone,
trote e desligo, mas muitas ocorrências nós não conseguimos identificar. A rotina do serviço de urgência é você ligar novamente para a pessoa, até para estar entendendo o que está acontecendo. Quando você não consegue esse contato e é uma chamada de emergência, a equipe é deslocada para o atendimento. Então, isso prejudica em muito o atendimento na cidade. Além dessa estratégia, Maísa, do atendente ligar para aquela pessoa que está pedindo socorro para se certificar de que aquilo lá é uma ocorrência verdadeira, certamente deve haver um treinamento, né, para que eles percebam, né, pela conduta de quem está ligando, pelo comportamento de quem está ligando, que aquilo lá pode parecer algo fake mesmo, não? Sim, você tem o treinamento, mas a pessoa do outro lado também pode ser um bom artista. Então, fica muito difícil de você ter a certeza que não é, principalmente vindo de um adulto, né? A criança, muitas vezes, se você fica com dúvida, a criança ri, e aí você consegue identificar que é um trote e desligar. Mas um adulto, isso é muito difícil. Para você ter ideia, a gente teve uma situação que o pessoal construiu um boneco, deixou no endereço, a equipe se deslocou até o local e quando chegou lá encontrou um boneco. Então foi uma arte assim extremamente perversa, né? De estar construindo um boneco e deixar no local para ele ser encontrado pela equipe. Mas isso é coisa de ser humano. A gente Ser fazendo isso, humano, perdendo tempo com coisas desse tipo, colocando em risco a vida das pessoas. Existem casos de gente presa por passar trote por o SAMU? a legislação com relação a isso, ela é bastante flexível, digamos assim. O que nós fazemos? Nós identificamos os números das ligações e estamos abrindo boletim de ocorrência. Agora, com essa nova legislação do governo, com relação aos trotes para a Polícia Militar, eu creio que teremos melhoras ou teremos expansão dessa multa que será cobrada. E aí eu acho que quando as pessoas começarem a sentir no bolso, a gente deve ter uma melhoria com relação aos trotes. Eu ia chegar nesse ponto, porque há alguns dias o governo de São Paulo anunciou que trote para PM passa a ser punido com multa acima de R$ 2.000, né? Mas, de qualquer maneira, essa multa, porque trote para PM não tinha esse tipo de punição, mas para o SAMU tinha. Isso já era punido com multa, ou não? Por isso a pergunta, Não, porque a impressão que eu tenho é que alguns setores já tinham essa determinação e faltava para a polícia. Não? não. Nós não temos essa condição e existe todo um processo administrativo e junto com o jurídico para a gente poder saber de que maneira você pode cobrar essa multa. Então, isso é algo que a gente não tem ainda efetivamente estabelecido. Então, essa medida do governo de São Paulo, que passa a punir com multa o trote para PM, passa a valer também para outros serviços, bombeiros, SAMU. Nós entendemos que essa legislação foi para os militares. Sim. Então, o nosso jurídico está estudando para ver de que maneira a gente pode estar ampliando isso para os outros serviços de emergência. Um exemplo prático, Maísa, de algum caso que tenha sido prejudicado no seu atendimento pelo atraso da equipe, em razão dela estar envolvida numa situação de trote, e que isso comprometeu o estado de saúde daquela pessoa socorrida, que tenha levado a óbito, por exemplo? São muitas ligações por dia, então eu não consigo te dizer um caso específico. Eu posso te dizer do contexto disso para uma cidade como São Paulo, porque além, por exemplo, a gente tem o deslocamento da ambulância até a residência. A cidade já é uma cidade gigante, que tem trânsito. Então, toda e qualquer ação que impeça que você chegue rapidamente a uma emergência é um dano à saúde
é um dano para a sociedade, né? Agora, eu acho que nós também temos que pensar em formas de estar prevenindo isso. Então, o SAMU já tem um trabalho, que é o SAMU nas escolas, um trabalho com as crianças, né, que ele fala o que é o serviço de emergência, como eu devo acionar o serviço de emergência, o que eu devo falar quando eu preciso desse socorro, e também a gente incentiva as crianças ao não trote. Então, esse serviço é um serviço que vem sendo feito há muitos anos já, e que a gente já consegue colher os frutos, que é ter a diminuição do número de trotes por criança, e hoje a gente tem um número de trotes muito grande de adultos. Então, acho que a gente tem que pensar em estratégias de prevenção. Vamos prestar um bom serviço aqui, então, Maísa. 192 é o número do SAMU, 193 é o número do Corpo de Bombeiros. Como é que a gente deve acionar um serviço ou outro? O SAMU, pela sigla, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os bombeiros também prestam este atendimento de urgência. Um acidente na rua é uma situação. Um problema de alguém passando mal dentro de casa é uma outra situação. Cada serviço atende de que maneira? Quando chamar o SAMU e quando chamar o Corpo de Bombeiros? Na verdade, os dois serviços atendem a população. São Paulo é uma das únicas cidades que nós temos dois serviços de emergência, 192 e 193. O bombeiro, ele tem a prerrogativa de estar atendendo, por exemplo, acidentes de trânsito onde as pessoas ficam presas nas ferragens, colisões, né, de caminhão, por exemplo, na marginal. Então, você precisa de um apoio do Acidentes de bombeiro. trânsito. Acidente de trânsito, né, principalmente preso em ferragens. Você precisa do apoio do bombeiro para quê? Para fazer a abordagem técnica de bombeiro para retirar essa vítima das ferragens. Quando você pode chamar o SAMU? Você pode chamar o SAMU para as duas situações, para o caso clínico e para o caso de trauma. No caso de trauma, as equipes vão trabalhar em conjunto, SAMU e bombeiro. Nos casos clínicos, nós vamos atuar especificamente resolvendo as questões clínicas, que pode ser uma parada cardiorrespiratória, que o bombeiro também atende bastante, e o SAMU também atende. Ou como pode ser um outro caso clínico, um problema respiratório, uma hipoglicemia, enfim, é isso. O que é importante? Você esclarecer qual é a sua queixa, qual é o seu problema, de uma forma breve e rápida. Importante você falar o seu endereço de uma forma clara, com pontos de referência. Nós estamos numa cidade muito grande. Nós temos ruas com os mesmos nomes. Então, acontece de você falar o nome de uma rua, mas você precisa dizer em São Paulo. Muitas vezes você está em Guarulhos e a ligação cai em São Paulo. E aí a gente desloca o recurso para aquela rua em São Paulo, e quando você chegar lá não é São Paulo, é outro município do entorno. Então é muito importante que você mantenha calma e consiga falar com clareza onde você está. Atendimento em comunidade. É importante ter um ponto de referência, ter alguém que fique aguardando o serviço, sinalizando, para que a gente possa encontrar você. Porque muitas vezes a gente não encontra as pessoas ou demora muito perguntando: sabe onde é a Viela C? Sabe onde é o Bar do Chico? É essa a vida do pré-hospitalar, diferente do hospital. Uma última pergunta sobre esse tema, Maísa. Quem são esses profissionais que estão no SAMU? Muita gente fala assim, chegaram os paramédicos. Não são paramédicos, são socorristas, né? Você tem ali um enfermeiro, você tem um médico. Quem são esses profissionais que estão aí preparados para o socorro da gente? No Brasil não existe paramédico. No Brasil existe socorrista. As ambulâncias do SAMU, nós temos ambulâncias e motos também, acho que é importante dizer. São tripuladas por suporte avançado de vida. Eu tenho um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. E ela é uma UTI móvel. Tá? Então, ela
estabiliza o paciente e transporta para o lugar adequado. Eu tenho o suporte intermediário de vida, que é uma ambulância tripulada por um condutor socorrista, um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem e um enfermeiro, que com protocolos assistenciais também prestam socorro e prestam fazem alguns procedimentos invasivos sob regulação médica. Nós temos o suporte básico de vida, que vai um condutor, um técnico ou um auxiliar de enfermagem. E é importante dizer que você sempre vai conversar, quando você pede ajuda, com uma central de regulação, que atende a cidade inteira. Nessa central de regulação, nós temos os TARMs, que são leigos treinados, que fazem a primeira triagem da ocorrência, e depois essa ocorrência ela é triada por médico. O médico vai dizer para que ocorrência eu tenho que ir primeiro ou não. Essa é a rotina do serviço. Muito bem. Esclarecido, Maísa. Vamos aqui, na sequência do programa Gente que Fala, 12h25 agora, com o próximo assunto. Dr. Mário Capelletti, a saúde plena é fundamental para o desempenho de todo e qualquer atleta, e cada esporte provoca alterações muito particulares na fisiologia dos praticantes. A odontologia esportiva proporciona muitos benefícios ao atleta, desde uma melhor performance até o tratamento de respiração bucal. E, além disso, especialistas explicam que a boca é a porta de entrada para identificar, ou é a porta para identificar uma série de infecções bacterianas, lesões musculares e até tumores e doenças como a AIDS. Como é que a saúde bucal interfere no rendimento do atleta, doutor? Bom, eu vou dividir a minha resposta em tópicos. Bom, primeiro, performance, a gente pode dizer o seguinte: nós temos um convívio muito grande com o Centro Paralímpico Brasileiro, onde todos os atletas são atendidos lá na Associação Brasileira, em que nós fazemos um exame completo da cavidade bucal, visto que, quando você faz o esporte, aquela atividade física intensa, principalmente nos atletas profissionais, ela gera uma inflamação. Então, com essa inflamação que gera, o seu corpo ele libera mediadores inflamatórios para uma reparação muscular. Porém, alguns desses atletas podem apresentar uma lesão bucal, um foco bucal, um problema periodontal, um problema endodôntico, que também isto faz gerar mediadores inflamatórios. Então, esses mediadores ficam num nível muito alto. E atividade física associada com o foco bucal, o problema periodontal ou endodôntico, isso gera, né, um aumento nesses mediadores bucais, e isso faz com que a reparação muscular demore muito mais tempo, criando, assim, microlesões nesses atletas. Não precisa ser atleta, pode ser uma pessoa, um cidadão comum que faça uma atividade 3, 4 vezes por semana, também está incluso dentro, né, desse aspecto, já que muitas pessoas têm lesões e vão, às vezes, no ortopedista, vão em determinadas áreas da medicina e esquecem de fazer, às vezes, um exame bucal. E esses focos, principalmente focos endodônticos, acabam levando, né, com que essas lesões sejam muito mais frequentes. Então, esses atletas paralímpicos, muitos deles, até por uma questão de bruxismo, né, uma questão de não ter tempo, para frequentar um consultório odontológico, tinham grandes lesões que eles treinavam com dores profundas, por exemplo, canelites. E nós tratamos desses pacientes e houve uma regressão muito grande dessas dores musculares desses pacientes e houve uma melhor performance. Outra situação que nós podemos ter também são, por exemplo, as alterações anatômicas da face. Por exemplo, eu trabalho no Centro de Respirador Bucal lá na Unifesp, no Departamento de Otorrino, Cabeça e Pescoço. E existem, né, as alterações bucais, como, por exemplo, atresias de maxila, que seria engloba o terço médio da face, ou retroposição dessa maxila, que vai ser muito para trás, que dificultam na respiração nasal natural do paciente. Então, o que acontece? Esse paciente acaba trocando a respiração nasal pela bucal, o que isso faz uma alteração, uma adaptação da face, e isso também talvez possa vir a gerar uma performance, já que a boca não foi feita para respirar. Então, são situações que fazem com que, aos poucos, você vai melhorando a qualidade de vida do seu paciente, e isso leva a uma performance melhor. Enquanto foi citado ali a parte da AIDS, muitas manifestações bucais, né, pode ser, assim, os primeiros sinais podem aparecer na boca, como, por exemplo, lesões bucais e peribucais, né? Aparecem em pacientes aidéticos, mas também aparecem em pacientes imunossuprimidos. Nós vamos ter, como os mais relevantes, talvez, a candidíase
e a quelite angular, que são lesões causadas por fungos. Temos as doenças periodontais, a gengivite e úlcero necrosante, que são causadas por bactérias, e lesões neoplásias como sarcoma de Kaposi. Então, na boca realmente aparecem grandes manifestações, pode ser um sinal de algum problema de saúde desse paciente. Quando você fala, doutor Mário, de lesões, são necessariamente lesões que são vistas, uma ferida, um machucado, lesões que podem ser observadas, ou aquelas lesões que a pessoa nem sabe que tem, por exemplo, uma lesão num canal, a pessoa não sabe que tem, ela sente uma determinada dor ali, porque está dentro do canal, é uma lesão, mas ela não é uma situação exposta. Sim, por isso que seria interessante fazer uma visita regularmente ao seu dentista cada 6 meses, pelo menos uma radiografia panorâmica, aquela anual, que dá para você ter toda uma visão geral da sua face, e ali, se aparecer algum indício de algum pequeno problema, você vai investigar mais a fundo, porque realmente aquele foco de bactéria, ele acaba se irradiando para todo o restante do corpo também. Agora, você disse que a boca não foi feita para respirar. Muita gente, de fato, respira pela boca, dorme de boca aberta, enfim, e não faz a verdadeira filtragem, né, do ar, que é o papel das narinas, né? E como é que a gente identifica se este é um problema para o dentista? Porque a pessoa fala, eu estou com um problema respiratório, vou passar no otorrino, respiração aérea, vou passar no otorrino. E, de repente, não é para ele, é um trabalho para o dentista. Como é que identifica? Perfeito. Então, assim, o nariz ele foi feito para filtrar, aquecer e umedecer o ar. E ele protege as vias aéreas inferiores também. Então, o que acontece? Se você tem esse problema, às vezes, de respiratório, as suas cavidades nasais são muito atresiadas ou retropostas, você tem uma alteração dessa respiração. E é muito comum hoje, principalmente na população nossa, nós temos a ronco e a apneia. Principalmente a apneia obstrutiva do sono, que é um problema que talvez chegue a afetar 30% da nossa população. Isso causa daí uma outra série de alterações, né, da saúde corporal. Então, vai ter problemas cardíacos, pulmonares, neurológicos, com a apneia obstrutiva do sono. E, certamente, quando você vai fazer essa avaliação, você precisa passar, por exemplo, num ortodontista para ele avaliar a sua maloclusão, caso exista, ou se existe um retrognatismo de mandíbula ou um retrognatismo de maxila, diminuindo assim as suas vias aéreas superiores, que causaria uma alteração funcional e levaria a outra série de problemas. Então, o melhor profissional para avaliar isso aí da parte esquelética, se alguma alteração anatômica, seria o ortodontista. Sim. E aí é um trabalho parceiro, né, entre o seu consultório e a outra especialidade. Sim, vai ter que envolver ali o neurologista, o pneumologista, a parte de enfermagem, vai ter que envolver uma série de profissionais que vão realmente tratar para o bem comum desse paciente. Não é o único profissional que trata esse paciente. Legal, 12h32 agora, a gente vai dar uma paradinha, um gole de água para cada um, intervalo. Esse é o programa Gente que Fala, pela UOL TV, também pelas redes sociais. A gente volta daqui a pouquinho com a sequência dos nossos temas sobre saúde, bem-estar, sobre saúde, bem-estar e comportamento. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Voltamos ao vivo pela UOL TV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. É o programa Gente que Fala, ao vivo. E a gente segue aqui com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, nesse espaço aqui sempre voltado às quartas-feiras. Agora, para falar que em julho de 1978, nascia Louis Brown, o primeiro bebê de proveta do mundo. E de lá para cá, as técnicas de reprodução assistida evoluíram, assim como as pesquisas científicas em torno de células-tronco embrionárias. Mas mesmo com tantos avanços, poucos conhecem o trabalho dos embriologistas. Eles são responsáveis pela manutenção ou pela manipulação
das células reprodutivas femininas e masculinas em laboratório para essa reprodução assistida. Doutora Camila, muita gente diz que o embriologista é uma profissão do futuro. Vamos entender o que é o embriologista, porque a impressão que nós temos, eu destaquei aqui na nossa nota, em julho de 78, ou seja, já tem 50 anos, né? Mais de 40 anos, nascia a Louise Brown, o primeiro bebê de proveta. Então, o futuro foi naquele momento, né? Não é isso? Isso mesmo, Mauro. Em 1978, finalmente, depois de tanta tentativa, né, eles conseguiram fazer com que o primeiro bebê nascesse, né? Foram técnicas muito pouco sofisticadas, né? Mas eles conseguiram fazer lá na Inglaterra a primeira bebê. O embriologista hoje, para formação do embriologista, não existe nenhuma faculdade, nenhuma graduação, né? Hoje os embriologistas, eles são, na maioria, biomédicos ou biólogos, e tem alguns veterinários e alguns enfermeiros. Para a gente conseguir trabalhar na área, eu sou biomédica, para a gente conseguir trabalhar na área de reprodução humana, nós precisamos de uma pós-graduação em embriologia para poder atuar na área. Hoje, muito diferente daquela época, nós temos muita tecnologia. O Brasil, ele está muito equiparado ao mundo, então tudo que é lançado no mundo nós temos aqui no Brasil. Hoje nós temos a ajuda da inteligência artificial para isso. O que o embriologista faz? O embriologista, ele pega o óvulo, que é retirado pelo médico, né? Então, nós pegamos esse óvulo, tratamos dele, pegamos o espermatozoide, que é colhido pelo homem, né? Também tratamos o espermatozoide, e hoje em dia, a técnica mais utilizada é a técnica da injeção intracitoplasmática, ou seja, de dentro do óvulo do espermatozoide, com uma agulha mais fina até do que nosso fio de cabelo. Então, nós pegamos um espermatozoide para cada óvulo que nós temos e colocamos dentro do óvulo. E aí, a gente, no dia seguinte, nós vamos ver se houve a fertilização ou não. Depois dessa etapa, nós deixamos de 3 a 5 dias esse embrião dentro esse zigoto, né, e depois para embrião dentro da incubadora. De uma forma bem popular, doutora Camila, porque quando o Louise Brown nasceu em 1978, aí se falava bebê de proveta. Hoje não se fala mais bebê de proveta, a gente está falando em fertilização in vitro, em reprodução assistida, né? O conceito é o mesmo, mas a nomenclatura é outra. Exatamente, por quê? A Louise Brown, na época da Louise Brown, nós utilizávamos um tubo, né, como se fosse um tubo de ensaio, para colocar, que era colocado um meio de cultura, que esse meio, o meio de cultura que sempre foi utilizado era um meio que ele mimetizava o meio em que o embrião fica nas trompas, tá? Porque a fertilização mesmo do óvulo com o espermatozoide numa concepção natural, ela ocorre na trompa e não no útero, como a gente sempre pensa, né? Então, era colocado nesse tubo e aí lá a fertilização era ocorrida. Então, por isso, proveta, né? Porque a gente tinha esse tubo e uns outros aparatos bem simples, tanto que tem algumas fotos dela até segurando, né, um aparato que era o que era utilizado. Hoje nós usamos uma placa para colocar os embriõezinhos. Então, por isso que mudou-se a nomenclatura, né, porque hoje nós fazemos uma fertilização diferente. Doutora Camila, existem números, por exemplo, por ano, quantos casais essa área da embriologia consegue ajudar a engravidar todos os anos no Brasil, já que o Brasil está aí topo de linha, né, nessa questão, está antenado com tudo que acontece de melhor nessa área no mundo todo?
hoje em dia, a gente consegue, na verdade, assim, no Brasil, tá? A gente não consegue ajudar todo mundo que precisa dessa... que precisa dessa... Da reprodução assistida, da da reprodução fertilização in vitro. assistida. Isso. Atualmente, no dado do Cisêmbrio, né, que é um dado que a gente passa anualmente para o governo, né? Então a gente tem que passar todos os ciclos que a gente executa, né, no laboratório. A gente faz o último dado do Cisêmbrio, que foi lançado agora, lançou essa semana um novo, mas o último dado que a gente tinha era de 2019, a gente fazia 45 mil ciclos ano, Brasil. Em 2030, a nossa expectativa é fazer 150 mil ciclos ano. Isso a gente pensando que nós não estamos atendendo toda a população que necessita, porque é um procedimento caro, né? Então, isso envolve muita coisa. Para falar um pouquinho de genética, doutora Camila, em que medida a sua área consegue, já colabora ou ainda vai colaborar por conta de estudos, por conta do futuro que a cada tempo se renova, no sentido de evitar doenças genéticas, encontrar doenças genéticas na sua formação, evitar as doenças raras, os erros inatos de metabolismo? Como é que isso pode avançar? Hoje, o embriologista, ele tem existe uma nova tecnologia até de você fazer uma biópsia do embrião no quinto ou sexto dia de desenvolvimento, em que nós já conseguimos definir, né, no embrião onde vai ter uma parte onde vai ser onde vai se desenvolver o embrião propriamente dito, né, o bebê propriamente dito, e uma parte onde vai ser desenvolvida a placenta e os seus anexos, tá? Então, o que nós fazemos? Hoje nós retiramos umas 5 ou 6 células dessa parte, né, onde vai ser a placenta, o que não vai prejudicar de forma alguma, se bem feita, claro, né, não vai prejudicar de forma alguma o embrião, e essas 5 ou 6 células nós enviamos para o laboratório, para a DASA genômica, e lá eles podem fazer vários tipos de exames, tá? Então, inclusive a DASA genômica é a única empresa, a DASA, né, é a única empresa que tem o embriologista junto com o geneticista, o que isso é muito importante, porque nós passamos muitos dados do embrião junto para o geneticista e nós damos também uma consultoria pro embriologista do outro lado sobre como se posicionar e novidades e tudo mais. Então, nós temos algumas técnicas, nós temos o PGTA, que ele nos traz as informações do cariótipo como um todo. Então, ele traz informações se existe alguma alteração do cromossomo, que seria, por exemplo, se o embrião pode vir a ter uma síndrome de Down, se o paciente pode ter uma outra síndrome, que ele pega o embrião, o cromossomo inteiro, é como se fosse o DNA todo, o DNA todo espiralado, e aí se ele tem uma alteração de número, tá? Nós temos 23 cromossomos, 23 pares de cromossomos, mais aqueles 2 que nos dizem se você vai ser homem ou mulher. Tá? Sim. E para encerrar esse tópico... Pode concluir. Achei que já tivesse concluído. E a gente tem mais dois exames. Se existe uma doença que ela já é sabida, uma doença de família, e ela atinge um gene que então você abre todo esse cromossomo, e aí você tem um pontinho ali dentro chamado gene, e aí você sabe que aquele gene é que causa uma doença. Tá? Então, por exemplo, fibrose cística. A gente procura no casal aonde está aquele pontinho
e aí a gente vai procurar no bebê, nos embriões, aquele pontinho. E aí a gente sabe quais são os embriões que têm esse problema. E tem um outro que, quando o paciente ele tem alguma alteração genética, ele passa para a gente o exame dele, e aí a gente sabe o que procurar no embrião. Fascinante, doutora Camila, espetacular. É muito aprendizado e pouco tempo aqui para a gente abordar. Mas uma última pergunta. O desafio dos embriologistas, e aí em parceria com os geneticistas, né, que você falou, é o quê? É fazer o homem viver 200 anos em boas condições, de saúde? Como é que é isso? O desafio do embriologista é fazer aquele casal engravidar. Manter todo o controle de qualidade no laboratório da melhor forma, cuidar, né, daquele embrião da melhor forma, para que os embriões consigam implantar naquele útero. Então, hoje em dia, antes a gente fazia, né, o ciclo e já transferia para o embrião da paciente, para o útero da paciente, para ela tentar engravidar. Hoje a gente sabe que a melhor forma, uma das melhores formas, né, é congelar esse embrião, esperar num próximo ciclo, preparar o útero. A gente já tem também um outro exame que você sabe exatamente qual é, ele nos dá a data, né, em que é melhor transferir o embrião, se é no dia 5, no dia 6 e tal. E aí nós descongelamos o embrião e fazemos isso. Então, esse é o nosso maior objetivo, é ter o casal feliz e grávido. Sim. E que essa vida embrionária vingue, que saia do útero e que a saúde exista e que o homem possa viver, assim, 200 anos. Sim. Né? Aí sim, com todas as tecnologias aí que a ciência pode e poderá ainda proporcionar para a gente. Faltando 14 minutos para 1 da tarde agora, a gente vai falar sobre outro tema. Hoje é dia 17, né? Mas no dia 1º de agosto, pessoal, 1º de agosto foi o Dia Nacional do Vitiligo, e essa data foi criada para conscientizar e combater o preconceito causado pela doença de pele, que afeta mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. São dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O vitiligo é caracterizado pela perda da coloração local e a diminuição das células responsáveis pela formação da melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Bom, tem tratamento, não é, doutor Enio? A ciência também avança bastante aí para ajudar as pessoas que sofrem de vitiligo, né? Realmente, Mauro, o vitiligo tem tratamento, e é uma coisa que existe uma grande confusão em um número grande de doenças, aquela doença que tem tratamento e aquela doença que tem cura, né? O vitiligo nem sempre vai ser erradicado totalmente, mas sempre se consegue melhoras bastante importantes, melhora da qualidade de vida, melhora do aspecto e diminuição do tamanho das lesões. Isso é muito importante. Em especial, pessoas que têm lesões em áreas expostas, muitas vezes se sentem incomodadas e até prejudicadas pelo aspecto. A gente, falando de vitiligo é uma doença de autoimunidade, é uma doença que o organismo produz anticorpos contra o seu próprio melanócito, que produz a melanina. Então, quando a gente fala em vitiligo, a gente lembra muito, por exemplo, do caso do Michael Jackson, que realmente foi muito discutido se ele tinha vitiligo, se ele provocou um vitiligo, se ele realmente teve alguma coisa desse tipo. Então, o vitiligo é bastante comum e, muitas vezes, em pessoas públicas, causa grandes problemas emocionais, inclusive. Sim. Qual é o índice de sucesso, né, no tratamento? É mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que sofrem do problema, mas tem gente que não responde adequadamente, não é isso? Exatamente. A grande maioria das pessoas responde ao tratamento. Agora, o adequadamente é que é uma coisa bastante complicada, principalmente porque os tratamentos são, muitas vezes, tratamentos médicos, outras vezes, tratamentos cosméticos. Então, existem pessoas que fazem cobertura, como maquiagem definitiva, como tatuagens por cima de lesões, e a gente pode considerar isso uma espécie de um tratamento.
Então, logicamente, a taxa de sucesso depende muito do tipo de vitiligo, da área cometida. O vitiligo ele pode ser desde localizado em áreas pequenas até universal, que acomete a pele inteira. É a chamada de doença autoimune, ou seja, quando as células de defesa, que estão lá para defender o organismo de alguma coisa, fazem o trabalho contrário, elas atacam o organismo. Exatamente, Mauro. Eu cito as doenças autoimunes, elas funcionam como se o nosso sistema imunológico fosse comparar. Se a gente fizer uma comparação a um cão de guarda, é um cão de guarda que morde o dono. E os tratamentos visam acalmar esse cão de guarda o suficiente para ele não morder o dono, mas não o suficiente para ele não defender o dono. Isso, às vezes, é bastante complexo, mas é muito estudado e a gente tem um sucesso bastante grande nesse sentido. Por que as mulheres sofrem mais de vitiligo? Por que ataca mais, acomete mais as mulheres? Na realidade, isso é mais um dado estatístico. O vitiligo acomete mulheres, homens, crianças, adultos, começa em qualquer fase da vida, né? Então, normalmente, quando a gente encontra estatisticamente uma predileção por um dos sexos, a gente vai procurar influências hormonais, influências emocionais, mas até hoje não se achou um porquê. É mais uma questão numérica mesmo, que pode a qualquer momento, inclusive, virar. Doutor Enio Zima, eu nunca fiz essa pergunta, o senhor com tantas colaborações aqui com o programa Gente que Fala durante tantos anos, e o senhor é dermatologista, é alergista, é imunopatologista, onde é que quais são os pontos comuns dessas três áreas? Nunca fiz essa pergunta. A gente vê, geralmente, o médico dermatologista, vê o alergista, cada um na sua função, mas o senhor reúne tudo isso. Quais são os pontos em comum entre essas três áreas? Veja bem, Mauro, realmente, quando o indivíduo quer se tornar especialista em dermatologia, ele faz uma residência médica na área de dermatologia. Na área de alergologia, ele pode se especializar em alergologia ou ele pode ser um pneumologista, ou um dermatologista, ou um otorrino, ou um pediatra, ou um clínico que faz especialização. Ou seja, são consideradas áreas correlatas. São áreas que têm muito em comum. A pele da gente, como o maior órgão do corpo humano e primeira defesa, ela é uma parte integrante e importante do nosso sistema imunológico. Então, todos os nossos problemas imunológicos se refletem sobre a pele e as alergias são uma espécie de uma patologia do sistema imunológico. Perguntas aqui da nossa audiência, aproveitar que o doutor Enio está com a palavra aqui ainda, eu começo pelo senhor, doutor Enio. Roberto Oliveira está no Facebook, quer saber se tem algum tratamento posterior para a pele, para quem passou pela varíola dos macacos e que causa tantas erupções. Realmente existem tratamentos cosméticos, tratamentos fisioterápicos e tratamentos, inclusive, cirúrgicos. São feitas, em alguns casos, lesões de varíola. Inclusive, nós ainda temos pacientes que têm lesões de varíola antiga, hoje, geralmente, pacientes bastante idosos, né? São feitas dermoabrasões, são feitos enxertos de pele no local, são feitos vários procedimentos estéticos. Realmente, o grande problema é estético. Mas a pergunta que vem aqui do José Paulo Rosa, ele está no nosso canal no YouTube. Quantas viaturas e profissionais atuam diariamente no SAMU aqui da capital paulista? Por volta de 90 viaturas e por volta de, colocar aí, uns 800 profissionais por dia. Para um aumento disso, em razão do tamanho, né, da cidade de São Paulo, sempre vai haver demanda, evidentemente, né? A cidade cresce aí pelas franjas cada vez mais, né? Como é que funciona? Aí pergunta minha, como é que funcionam esses investimentos? É mais na área federal, né? Federal, municipal e estadual, né? Tripartídeo o investimento. Tripartite. Tripartídeo, investimento. E aí é isso, o serviço do SAMU, do serviço do pré-hospitalar, ele é um serviço muito desgastante. Então, nós temos um alto absenteísmo. Por quê? Porque as pessoas acabam se ferindo, as pessoas têm muito problema de coluna, várias pessoas com idade bastante avançada, sem condição física
de estar executando o trabalho. Então, o serviço do pré-hospitalar, ele é um serviço bastante diferenciado dentro da saúde. E sem contar no preparo que a gente tem que ter para poder colocar esse profissional na rua. Por volta de 60 a 65 dias para eu preparar um profissional para conseguir atuar sem ter a certeza que ele vai permanecer. Então, são muitas variáveis que a gente tem que considerar para um atendimento pré-hospitalar de qualidade, que é o que a gente está aqui batalhando para estar melhorando cada dia mais. Perfeito. Doutor Mário Capelletti, a pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, está todos os dias com a gente na nossa audiência. Ele quer saber se é possível consultar a Associação Brasileira de Odontologia sobre a qualidade técnica de uma clínica de implantes. Não é o objetivo nosso. Isso aí, talvez, se tiver algum problema, que ele primeiro verifique no Conselho Federal Regional de Odontologia, né? Mas a Associação Brasileira não tem essa subordinação de fazer avaliação ou qualidade técnica das clínicas, entendeu? Não é o nosso objetivo. Então, na dúvida ali do seu Jaime em relação ao atendimento de uma clínica ou de um determinado profissional, a qualidade em relação a tudo isso, o Conselho Regional de Odontologia. Pela própria página, ele já consegue ver, pelo menos, a qualificação desse profissional, mas qualquer dúvida pode entrar em contato com o Conselho Regional. Não é a atribuição da associação fazer esse papel. Perfeito. Está esclarecido aqui para o seu Jaime. Doutora Camila, a Lilian Monteiro está no Instagram e pergunta se a fertilização de uma pessoa transgênero exige alguma atenção especial ou é igual à de qualquer mulher? Não, ela é igual. Aí a gente só precisa saber se ela vai usar sêmen de doador, e ela precisa, se for utilizados os óvulos dela, ela precisaria parar com os hormônios que ela está utilizando. Sim. Faltando 4 minutos, quase 3 minutos aqui para 13h, a gente já está caminhando para o fim aqui do nosso Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos para as despedidas, e aí cada um dá sua mensagem final e apresenta os seus canais. Maísa, você começa. Quero agradecer o convite, dizer que é muito importante falar sobre as urgências e emergências, e mais importante ainda é a gente conseguir qualificar a população numa urgência, por exemplo, como a parada cardiorrespiratória. Então, para isso, o SAMU está abrindo as portas e oferecendo curso para a população leiga, uma vez por mês, de urgência e emergência. Basicamente, o engasgo e a reanimação cardiopulmonar. Então, pode entrar no site da prefeitura e a gente oferece algumas vagas só, mas esse curso a gente está oferecendo uma vez por mês. Então, prefeiturasp.gov.br. Isso. A página da saúde. Bom? E a gente está aqui à disposição para quem quiser vir conhecer o serviço. Também a gente está aberto para que as pessoas conheçam e entendam um pouquinho melhor. Legal. Doutora Camila Madaschi, bem breve sua despedida e seus canais. Gostaria de agradecer a todos e pela oportunidade. E o meu Instagram é @Camila_Madaschi, e o da DASA, da DASA Genômica, só pegar aqui para não ter erro. Sim, Camila Madaschi no Instagram, o seu próprio pessoal. É o meu pessoal, podem mandar perguntas, e o da empresa, da DASA Genômica, também, se quiserem, podem mandar perguntas, e seguir lá nosso Instagram, é dasa.genômica, @dasa.genômica. Ok, doutor Enio Ziman, sua despedida e seus canais. Agradeço também a participação mais uma vez. Quem precisar de alguma informação sobre vitiligo, tratamento de vitiligo, temos o Instagram @dermatoenio e o site dermatoenio.com.br, e inclusive dispomos de tratamento com ultravioleta de banda estreita, que é o que há de mais moderno para vitiligo.
Obrigado, doutor Enio. Doutor Mário Capelletti, bem breve, seus canais, sua despedida. Queria agradecer a oportunidade de esclarecer para a população. Nós estamos nas redes sociais, na ABO São Paulo Oficial. Nós temos atendimento à população, né, nos cursos de pós-graduação todos, em todas as áreas da odontologia. Nosso site é abosp.org.br e todas as informações que precisarem também, entre em contato conosco, e o atendimento à população é feito em todas as áreas também. Tá bom? E nossas redes sociais também estão abertas à população, tá bom? ABO São Paulo Oficial. Muito obrigado. E o Facebook. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Termina aqui esta edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Participaram hoje com a gente Maísa Ferreira dos Santos, diretora do SAMU de São Paulo, a biomédica e embriologista doutora Camila Madaski, da DASA Genômica, o doutor Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia, o Mário Capelletti Júnior, doutor Mário Capelletti, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Seção São Paulo. Vamos aqui para o encerramento. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo trabalho, pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, o Alberto Luchetti, na direção-geral, e do outro lado, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AltV. Tchau, tchau.